E nessa quarta-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o doutor Maurício Vitor, especialista em Direito do Consumidor. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui no BDL. E hoje a gente tem alguns assuntos a debater, mas eu quero começar com um que foi uma dúvida que surgiu de uma telespectadora que assistiu a gente semana passada e imediatamente mandou uma mensagem, mas o quadro já tinha terminado. E aí a gente prometeu que ia trazer então a dúvida dela aqui hoje para ser esclarecida. Uma pessoa foi numa loja de venda de móveis e móveis usados e aí ela comprou uma geladeira seminova. Nesse caso, o estabelecimento comercial, ele tem que garantir um período de cobertura por esse móvel que foi comprado? Tem garantia esse móvel, doutor, mesmo sendo seminovo? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores que nos honram, inclusive, com essas perguntas que servem para tirar a dúvida de muitos dos nossos telespectadores, né? Cada qual com a sua situação particular. Vamos estabelecer o seguinte, Pierre, a distinção da compra de um bem usado entre pessoas e num estabelecimento comercial. Por que essa distinção? Porque uma compra feita entre pessoas, do Pierre para o Maurício, nós estaremos fazendo uma negociação particular e um contrato regido pela esfera civil. Mas se eu fui numa loja, seja de móveis, de eletrodomésticos, que vive da venda daquele produto, daqueles produtos, aí é uma relação de consumo. Neste caso, então, Pierre, o Maurício foi na loja, comprou a geladeira e a geladeira apresentou um problema. Quando apresentou? Essa é a questão fundamental. Por quê? Porque a garantia legal a que todos estão obrigados, independente se eu estou vendendo um produto novo ou usado, mas se eu sou um fornecedor, à luz do Código de Defesa do Consumidor, eu estou obrigado a dar uma garantia de 90 dias. A diferença para um produto novo é que a fábrica normalmente dá uma garantia maior. Mas todo e qualquer produto comprado em um local que venda, seja novo ou seja usado, ele estará garantido pelo período legal estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é de 90 dias. Então, a consumidora que comprou a geladeira, ela estando dentro desse período de 90 dias, estará garantida ainda que tenha adquirido esse produto numa loja de produtos usados. Agora falando sobre a compra de um imóvel. A gente começou o nosso papo sobre imóveis, agora sobre imóveis. Doutor, é muito comum as pessoas comprarem imóveis zero, ou seja, que nunca tiveram um proprietário, que foram construídos e já foram colocados à venda. Nesse caso, a construtora, a empresa responsável pela construção desse imóvel, ela é obrigada a garantir a manutenção, desde que a garantia do seu bom funcionamento do imóvel por um prazo específico. Se dentro desse prazo acontecerem problemas internos nessa residência, a imobiliária ou até mesmo a construtora, ela é obrigada a realizar os reparos? Sim, Pierre. Há diferentes aplicações do prazo legal. Mas, em regra, aquelas questões relativas à saúde construtiva do imóvel, estrutura, telhado, essas situações que são próprias de bens duráveis, elas têm pelo menos 5 anos de garantia. Mas existem outros poréns na construção. E é importante dizer que, quando vendido o imóvel novo, a construtora tem que prestar toda a assessoria ao comprador em todo e qualquer ponto que ele sentir que houve alguma divergência daquilo que ele comprou para aquilo que ele está vivenciando. Então, vamos lá, você foi instalar uma pia na cozinha e a instalação hidráulica não se mostra adequada. É uma condição que precisa ser discutida com a construtora e, se você recebeu projetos daquele imóvel que não condizem com o que de fato está sendo entregue, e aí você mandou fazer móveis, mandou fazer qualquer benfeitoria que não se adequou em razão dessa divergência, a responsabilidade está em quem vendeu o imóvel e tem que haver o atendimento e a solução para aquela sua demanda. Doutor, eu aprendi muita coisa ao longo desses quase 3 anos de Bom Dia Litoral, aqui no quadro Direito do Consumidor, que existe desde a primeira semana. Agora, uma coisa eu aprendi recentemente com a minha digníssima esposa,
a Giovana Andrioli, que também é advogada, e ela falou sobre vício oculto. Eu nunca tinha ouvido falar sobre vício oculto e ela estava me explicando. Eu queria que o senhor agora explicasse para o público de casa, para também quem não teve essa informação, quem não teve acesso a essa informação, o que seria um vício oculto? Tanto nesse exemplo que a gente está usando da compra de um imóvel, da compra de uma residência, como também até mesmo em qualquer compra, em qualquer objeto. O que seria um vício oculto? Pois é, a previsão legal, inclusive, né, no próprio Código de Defesa do Consumidor, de prazos diferenciados para os tais vícios ocultos. O que é um vício oculto? Bom, você foi lá, comprou o imóvel, você olhou a pintura, olhou a porta, olhou as instalações gerais, piso, e aquilo tudo estava em ordem. E você comprou, está no prazo de garantia e esse prazo está correndo a partir do momento que você olhou aquilo, né? Olhou, recebeu, deu ok, deu ciente e está morando. Mas existem coisas que você não está vendo. Então, a melhor forma de eu te explicar o que é o vício oculto é instalação hidráulica, instalação elétrica. Você não está dentro das paredes do imóvel vendo se aquilo está em ordem, se foi bem feito, se não foi bem feito. Pois bem, passado pouco tempo da tua residência ou muito tempo da tua residência no determinado imóvel, começa a ocorrer um vazamento. Esse vazamento vai lhe causar transtorno, vai umedecer parede, vai estragar pintura e às vezes até estragar mais coisas. Vai se fazer um conserto. O conserto constata que houve uma má conexão, por exemplo, de uma tubulação hidráulica. É um vício oculto. A garantia daquele problema ali passa a ocorrer a partir de quando você conhece da situação. Esse mesmo vício oculto serve para qualquer compra que você fizer. Eu comprei uma camisa e, em princípio, eu olhei na loja, ela está boa, vesti, está tranquilo e tal, mas aí o tecido está com algum problema que quando eu usei 2 ou 3 vezes ou lavei uma vez, ele já se estragou. Não pode, né? Você sabe que um material de mínima qualidade terá que durar muito mais tempo. Mas se ela apresentou aquele defeito e você não fez nenhum mau uso, se você não utilizou produtos inadequados para lavagem e ela não durou o tempo que esperava, é um vício oculto. Isso serve para automóveis, é muito comum também, nós falamos dos bens usados agora, né? Eu vou numa loja de automóveis, compro um automóvel e aquele automóvel está garantido por 90 dias em relação aos vícios aparentes. Mas há um problema num motor, por exemplo, de um automóvel desse que só vai aparecer depois dos 90 dias. Mas eu tenho a garantia, sendo um vício oculto que ocorreu ali, a partir do momento que ele se apresenta. Então, a questão do vício oculto é aquilo que você não tem condição de mensurar, de verificar, e quem tem que fazer isso é quem lhe vendeu. Então, no caso do imóvel, quem construiu tem que garantir toda a questão da segurança das suas instalações não visíveis. No caso do automóvel, quem fez a venda tem que passar aquele produto por uma revisão para verificar. Se quando passou pela revisão, verificou, informou a cliente da compra, olha, este veículo tem um probleminha no motor que pode durar aí mais 2 meses, 3, mais 2 anos, 3, não se sabe, mas tem um problema. Então, aquele vício oculto deixa de existir, porque o vício oculto é aquele em relação ao qual você não foi dada a oportunidade de você ter conhecimento. É essa a diferença do que está aparente e do que está oculto e dos prazos de garantia. Inclusive, tem vício oculto que só aparece com chuva forte ou até mesmo não à toa. Existem também os recalls, né, que são promovidos pelas fabricantes de veículos, né, porque ele só percebe depois de um tempo de uso. Até mesmo os fabricantes, às vezes, só constatam posteriormente, porque é a tal de linha de produção, né? Você produz em massa, produz em grande quantidade, está sujeito a aparecer o problema. O importante é que dê-se a assistência ao consumidor. Quando isso não ocorre, há uma irregularidade grave e uma falha de fornecimento. Doutor, por fim, para a gente finalizar, a gente ainda tem um minutinho aqui de quadro Direito do Consumidor. Eu recebi uma mensagem na última semana também de um telespectador do Bom Dia Litoral, fã número 1 do quadro Direito do Consumidor, morador da cidade de Pontal do Paraná, de Júnior, sempre acompanha. E ele me mandou a seguinte mensagem: Pierre,
Um estabelecimento comercial está aqui vendendo um determinado produto, um sorvete, num pote de 2 litros, mas diz que somente para o consumo externo. Se você for consumir interno, não pode comprar. Ou seja, para você comprar, para você consumir internamente, você tem que comprar pesando. Você tem que ir no buffet. Você tem que comprar ali no buffet e colocar para pesar. Agora, se você quiser 2 litros, que sai mais em conta, você tem que comprar e consumir fora do estabelecimento. Pode isso, doutor? Pode. Porque nós estamos diante de uma diferente forma na prestação de serviço. Você comprou o pote em grande quantidade, está levando para casa. Você não está usando as instalações daquele fornecedor. No outro, você está utilizando, onde ele tem outros custos, né? Não se sabe exatamente qual é a diferença do custo, mas o fato é que são custos diferentes. Então, isso faculta a ele, fornecedor, condicionar a diferença em relação a uma ou outra venda. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. É sempre um prazer enorme recebê-lo aqui no BDL, aqui no estúdio da TVCI. E é claro, na próxima quarta-feira a gente volta a conversar para trazer mais informações para o público de casa. Também convido o pessoal, hein? Mande a sua dúvida, 30 38 80 54, e assim tem então essa assessoria especial do doutor Maurício Vitor. Doutor, muito obrigado, um abraço, até a próxima semana. Obrigado a você, Pierre, obrigado a toda a equipe, obrigado aos nossos telespectadores. E hoje, em especial, eu quero deixar um abraço aqui com muito carinho para minha tia, Regina Leone, moradora ali da Professor Cleto, hoje número 61, era 65, há dezenas de anos atrás, quando o vovô e vovó ali moravam, ali residiam. E a Regina, a tia Regina, não perde um Bom Dia Litoral, não perde um Voz do Litoral, não perde um Litoral Urgente e mais, assiste às missas, porque hoje ela tem dificuldade de sair de casa, de se locomover, assiste às missas diretamente aqui no Pai Eterno TVCI. Então, hoje o carinho especial e um abraço especial para a tia, que fez questão de lembrar isso. Sempre que eu vou lá visitar, tomar um café, ela informa. Mas na última visita ela fez questão de informar e eu fiquei então de fazer o registro, porque merece o registro, né? Merece. Um beijão, tia. Tia Regina, um beijo. Muito obrigado pela audiência, tá? Um beijão para a senhora. E que bom que a senhora está sempre acompanhando aqui o Bom Dia Litoral e sempre acompanhando também o sobrinho aqui, trazendo informações no quadro Direito do Consumidor.